nossa revista. Eu vou pedir para aquele que não tiver revista para poder levantar a mão, por favor, que o Adriano vai entregar. Se alguém tiver sem revista, é só levantar a mão que o Adriano entregue. Adriano, eu peço também que depois você trazer um copo d'água para mim, por favor. E põe o slide também. O passador de slide. O passador não está aqui. Se tiver aí, por favor. Tá, por favor. Obrigado, Adriano. Obrigado. Então, bom dia, irmãos. Dando continuidade à nossa escola dominical. Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a nossa aula nessa manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, para estudarmos a Tua Palavra. Fale aos nossos corações, ó Pai. Nos dê entendimento da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então como nós temos feito de costume, hoje nossa quinta lição, vamos fazer um breve resumo do que nós já vimos até aqui. Então, na nossa primeira lição, chamada Vem Aí, Herança, nós vimos que Deus estava santificando o seu povo para então possuir a terra prometida. O povo que herdaria a terra prometida seria então os descendentes de uma geração que saiu do Egito, que era uma geração incrédula, que não confiou em Deus, e por essa não confiança eles foram condenados e eles não viram a terra prometida, eles não entraram, com exceção de Josué e de Calebe. Na nossa segunda lição, a conquista de Canaã, nós vimos exatamente isso. Nós vimos o povo conquistando Canaã e nós vimos que quando o povo obedeceu a Deus, houve a vitória do povo, e quando o povo não obedeceu a Deus, o povo foi derrotado e não conseguiu avançar com a conquista da terra. Na nossa terceira lição, a divisão da terra, nós vimos que a terra foi um dado de Deus. Deus deu a terra ao povo e ela seria dividida conforme Deus ordenasse que ela fosse dividida. E a cada tribo recebendo uma porção proporcional ao seu tamanho. E na nossa última lição, não vai voltar, desculpa, irmãos. Na nossa última lição, a manutenção da terra, nós vimos que nós devemos viver uma vida de temor ao Senhor, e esse temor vai gerar em nós integridade e uma fidelidade a Deus. E isso vai ser gerado num testemunho da graça de Deus na nossa vida. Nós vimos também na nossa última lição, brevemente, sobre o descanso do Senhor, que o povo deveria ter. E hoje a gente vai trabalhar com isso um pouco mais a fundo. Essa lição de hoje para nós é muito importante, irmãos, porque a vida cristã ela é uma caminhada. E saber que há um caminho pela frente, às vezes pode nos desanimar. E pode fazer-nos pensar que nada foi realizado. Ainda mais em tempos como os nossos, que é tão imediatalista, que as pessoas não têm paciência, que é tudo por agora. Olhar sem a graça de Deus para o muito que ainda resta fazer, para toda a caminhada, ela pode trazer esse resultado de desânimo. Obrigado, Sandra. Então, olhar sem a graça de Deus pode trazer esse desânimo. Então, por isso que há sacramentos, há memoriais, há orações e ao constante estudo da palavra de Deus, ele nos ajuda a ver o tanto que já foi feito por nós, também quanto o quanto há de acontecer para nós, e nessa perspectiva de gratidão e de dedicação a um Deus tão gracioso. E isso é importante, pois nos ajuda a fugir da nossa justiça própria. O chamado para nós vivermos na fé é para que nós descansemos em Deus, para que nós reconheçamos a nossa incapacidade e nós nos coloquemos nas mãos de quem realiza a obra, que é Deus. Enquanto nós vivemos em santificação e na expectativa do fruto final da fé, que é a salvação da alma. Então, para nós entrarmos na nossa lição de hoje, convido os irmãos a abrirem no nosso texto base, Hebreus capítulo 4.
Hebreus capítulo 4, nós leremos todo o capítulo. Hebreus capítulo 4 diz assim, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, no capítulo anterior, no capítulo 3, o autor de Hebreus ele faz uma referência ao Salmo 95. Aqui no capítulo 4, ele abrange um pouco mais essa referência. Então, eu vou convidar os irmãos para abrirem em Salmo 95, no Salmos 95, para a gente poder lê-lo também e ter um entendimento maior desse texto. Então, Salmos capítulo 95. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ação de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Então nós vemos que os dois textos, ele nos fala sobre o descanso que Deus prometeu. E a questão que pode ser levantada é, a promessa... Volta um pouco para mim, por favor. Isso, obrigado. Então, a questão que pode ser levantada é, a promessa de entrar no descanso de Deus que foi dada aos israelitas, mas perdida por causa da descrença, ainda é válida para nós nos dias de hoje? Porque nós vemos o que aconteceu com o povo lá no deserto. Mas o próprio texto de Hebreus, eles nos falam, ele nos dá a resposta. Ele diz assim, nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então o próprio texto já nos traz essa resposta. Mas, olhando o texto como uma forma geral, nós podemos fazer a seguinte divisão. Nós podemos dividir o texto do verso 1 ao 5, nós vemos que o texto fala sobre, que o autor do texto, ele fala sobre o descanso que nós como crentes que cremos receberemos e aqueles que de coração duro não entrarão no descanso do Senhor. Então nós vemos também no verso 6 a 11 a fala do dia do Senhor, que ele fala o que vai acontecer, o castigo daqueles que não entrarão no descanso. O texto nos mostra e nós podemos entender que se Josué tivesse dado descanso quando eles chegaram na terra prometida, o salmista ele não precisaria relembrar isso no Salmo 95, muitos anos depois. E esse descanso ele é alcançado pelo crente por meio de arrependimento e uma ardente dedicação em obedecer a Deus. E o último ponto que nós podemos fazer é do verso 12 ao 16, que é a palavra de Deus. Essa última parte, o autor coloca o foco na palavra de Deus, no poder da palavra de Deus e na incapacidade do homem de esconder da palavra de Deus. Como ele fala, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Agora então que nós entendemos um pouco mais sobre o nosso texto base, convido os irmãos a pegarem a lição para que nós possamos ler a introdução que a lição nos dá. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Não era sobre Josué? Você pode estar com essa indagação em mente. De fato, parece estranho falarmos de Josué e estudarmos um texto de Hebreus. A questão é que o autor aos Hebreus explicou um aspecto da história da aliança cujo fundamento é importante para entendermos o lugar de Josué. O descanso da escravidão era um sonho da nação de Israel. Deus havia ouvido o clamor do seu povo e os havia feito olhar para a promessa dada aos seus pais como um meio para alcançar tal descanso. Como já vimos, a incredulidade, ou seja, o descansar nas mãos do Senhor, fez o povo vagar pelo deserto a fim de que a geração seguinte alcançasse a promessa. Ao lermos o capítulo 4 de Hebreus, somos guiados de volta para o livro de Josué. Interessante que, séculos depois, Hebreus ressalta que há mais um descanso não alcançado por Josué. É nesse descanso que encontramos sentido para toda a história da redenção. Josué não trata simplesmente da conquista da terra prometida, mas de uma parte da jornada que mostra a graça de Deus em nos suprir em nossas limitações e sobre como ainda há muito por fazer. Veremos que nossa jornada não terminou e vamos nos animar com o que há diante de nós. Como nós podemos ver, irmãos, e como nós vimos também na nossa última lição, a jornada não terminou. A conquista da terra era apenas uma etapa da jornada. Não sei se vocês se lembram, mas na última lição nós discutimos que o dividir a terra era a última missão de Josué, mas não era a última missão do povo. E aí eu trouxe uma analogia para a gente pensar um pouco mais. Aqui tem um mapa de Minas Gerais à Bahia. E imaginem que vocês vão fazer uma viagem para a Bahia. Vocês estão indo para a praia. Isso é muito bom. Só que vocês vão a pé. Vocês vão a pé. Então você se planeja para ir. Você vai preparar comida, bebida, roupa, tudo isso para a duração da viagem. Então, com tudo pronto, você começa a sua viagem.
Mas com o passar do tempo, porque é uma viagem longa a pé, você começa a desanimar. Você começa a desanimar, você começa a repensar se a viagem realmente vale a pena. Mas quando você lembra, nossa, depois de todo esse cansaço eu vou chegar na praia. Aí você anima novamente. E você continua a sua viagem. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o caminho da redenção, ele é longo. E a nossa jornada na vida cristã, ela não terminou para nós. A nossa jornada não termina quando Deus converte os nossos corações. A nossa jornada, ela está apenas começando. Há muito o que ser feito. E muitas vezes, por causa dos nossos problemas, do nosso dia a dia, das nossas preocupações e tantas outras coisas que vai acontecendo durante nossa semana, nós desanimamos. Mas hoje nós veremos que nós devemos nos animar, porque há muitas verdades que nos motivam a seguir em frente. Então, vamos entrar então no nosso primeiro ponto da lição. Convido novamente os irmãos para que nós possamos lê-lo. O esforço da fé. Hebreus 4 tem o propósito de estimular a fé, alertando para os resultados da incredulidade. Nossos irmãos que receberam aquela carta estavam sendo tentados por judaizantes a acrescentarem suas obras à obra de Cristo. Judaizantes não viam a justiça de Jesus como suficiente e ensinavam que era necessário cumprir os ritos da lei. Hebreus é uma carta que objetiva mostrar a superioridade e suficiência de tudo que o Redentor é e fez. O capítulo 4 é uma argumentação em favor da justiça que decorre da fé. Lembrando a reação do povo ao relatório dos 10 espias que deram uma visão alarmista da situação, o autor da carta enfatizou que a incredulidade do povo não o deixou ver que a conquista da terra era, na verdade, uma doação do Senhor, assim como a salvação pela graça em Cristo. Essa graça reflete o descanso da criação, ou seja, algo totalmente constituído pelas mãos do Criador e não da criatura. Este foi o problema de Israel. Olharam para as próprias mãos. Israel sabia que com as mãos de escravos não poderiam ir contra as mãos de guerreiros. Aqui no contexto de Neemias, irmãos, é que ele fala essa frase. Esse olhar excluiu as mãos divinas que os haviam tirado do Egito e os haviam conduzido por 2 anos até ali. Não descansaram na graça do Senhor, não entraram em seu descanso. Porém, o argumento do autor aos Hebreus é que mesmo com Josué tendo dado descanso, Davi ainda falou em outro descanso no Salmo 95, conclamando o povo a não endurecer o pescoço, isso é, curvar-se, como fez Israel com Moisés. O salmista recoloca a fala de Deus para uma nova geração no verso 11, demonstrando haver um outro descanso, como argumenta Hebreus 4, de 5 a 8. O modo de descansar é crendo. A fé nos faz ver que estamos na mão do Senhor e nos faz confiar que elas são suficientes para nos suster. Quem faz isso experimenta o descanso que Deus teve no 7º dia, após criar. É nesse contexto que a argumentação segue e prescreve o esforço. Este não significa confiarmos em nossas mãos, mas é o esforço para nos livrarmos do pecado da incredulidade. Essa é a desobediência que nos leva a olhar para nós mesmos, para os ritos e ações como meios de salvação, em vez de olharmos para a suficiência de Cristo. A palavra de Deus, a mesma utilizada pelos judaizantes para justificar o retorno aos ritos da lei, é que denunciaria o problema. Jesus ensinou que as Escrituras testificam dele, ou seja, o natural para o seguidor da lei seria que ele encontrasse em Cristo tudo o que precisar. Indo mais fundo que a espada de 2 gumes, separando o indivisível, a incredulidade estaria exposta pela palavra de Deus. Diante disso, o autor de Hebreus volta seus olhos para o sumo sacerdócio de Cristo. Jesus foi descrito como superior em tudo o que havia no sacerdócio levítico. Primeiro, ele está em um santuário melhor, isto é, diante de Deus nos céus.
Ele é melhor cumpridor da lei, pois não pecou. Sendo assim, ele pode nos levar para diante do trono da graça de Deus, o que o rito algum poderia fazer, já ninguém poderia sequer adentrar no Santo dos Santos, além do sumo sacerdote. A ideia é que Jesus fez obra tão perfeita e suficiente que ele pode nos levar aonde o sumo sacerdote, profeta ou rei algum jamais pode levar. Por isso, o esforço da fé não é algo que cansa. Antes, o esforço da fé é o despir-se de si mesmo, colocando-se nas mãos de Cristo e desfrutando do seu descanso na presença do Pai. Por isso, é necessário entender que nem a terra nem a liberdade eram suficientes para Israel ou para nós. Nós estamos falando aqui, irmãos, de fé e como nós devemos viver pela fé. Porém, nós devemos ter um cuidado muito grande ao falarmos disso, ao falarmos de viver na fé, pois o falar de viver na fé não quer dizer que você não deve fazer nada. E eu convido os irmãos a andar um pouco mais à frente as suas Bíblias para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 17. Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O viver pela fé, irmãos, ele irá gerar obras de amor. O ponto focal está em diferenciar o objetivo das nossas ações. Quem pensa estar por conta própria e vive em justiça própria, entende que a salvação é um fruto do seu próprio esforço. E isso é desanimador. Irmãos, nós não merecemos nada de Deus, nenhum de nós. Nós somos pecadores. Nós fazemos coisas contra Deus, contra a glória e contra a graça de Deus. Na verdade, irmãos, a única coisa que nós merecemos de Deus é a ira e a sua justiça. Se nós pensamos que nós conseguimos fazer as coisas por conta própria, ou que pelo que a gente faz, nós estamos completamente enganados, irmãos. Se nós pensamos que nós vamos alcançar algo por nós mesmos, nós estamos enganados. Quem vive pela fé entende que as obras são uma vivência do que já foi conquistado em Cristo, refletindo que estamos vivendo na aliança da promessa da redenção eterna. Obras, irmãos, são reflexos, são uma das maneiras da nossa fé ser manifesta. Um outro ponto que chama a atenção nessa primeira parte é o sentido de esforçar que a lição nos traz. Esse esforçar, ele não trata de uma dedicação pura e simples, mas de uma dedicação em termos de interesse, de zelo, de desejo intenso. No grego, a palavra esforçar, ela aponta para uma ação resultante de um desejo intenso e do zelo pelo que busca, mais pelo que busca do que pela força empenhada ou energia gasta para poder alcançar o objeto de desejo, que no caso que nós estamos falando aqui, o descanso. Trata então de uma busca intensa de abandonar a si mesmo e de se livrar dessa justiça própria, de uma visão incrédula da vida, como se estivéssemos por nós mesmos, se fosse apenas de nós, e não confiar que nós estamos na mão do Senhor e que é Ele que cuida de nós e é que é Ele que vai prover para nós. Como eu disse, irmãos, nós não estamos por nós mesmos, nós devemos confiarmos e descansarmos em Cristo. Passamos então para o nosso segundo ponto, irmãos, nem terra, nem a liberdade. Diz assim: vimos ao longo do livro de Josué que, mesmo ocupando a terra, havia mais para ser dado ao povo. A jornada havia apenas começado. Muito teria de ser feito, e a obediência deveria se instalar como lugar comum do povo, para que pudesse manter a terra. O descanso prometido foi cumprido. Mesmo assim, a Escritura não parou de falar de descanso. Na verdade,
mesmo na palavra de Josué, as tribos, ainda vemos muito a fazer. Pode ter havido descanso da escravidão, da peregrinação e da guerra. Porém, nem a terra, nem a liberdade puderam dar um descanso pleno ao povo. Já na volta das tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para a banda oriental do Jordão, quando fizeram um altar para o testemunho, vemos o restante do povo indo pedir contas do que se tratava aquela situação. O fato é que nossa luta não é contra carne ou sangue. A exortação por santidade aponta para o verdadeiro campo de batalha, o coração. Ainda que seja agradável ao coração ter liberdade em uma terra que mana leite e mel, não é isso que fará vencer a luta que o aperta. Foi difícil até para os judeus no tempo de Jesus perceberem esse fato, mesmo tantos séculos após Josué. Jesus pregou sobre a sua filiação e igualdade com Deus. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Aparentemente, esse ensino foi mais fácil de aceitar do que a realidade da prisão, que é o pecado. Diz João 8,30 que muitos haviam crido em Jesus, contudo bastou ele falar sobre escravidão e o orgulho judeu se acendeu. Primeiro, negaram terem sido escravos, mesmo que tenham estado sob o poder do Egito, Babilônia, Síria e naquele tempo fossem escravos de Roma. A prisão do pecado a qual se referia Jesus era tamanha que eles não conseguiram ver a própria situação. Eram prisioneiros do pecado e por causa dele os seus antepassados foram entregues nas suas mãos de seus adversários. Tiveram liberdade e terra, mas não tiveram descanso. Irmãos, o verdadeiro campo de batalha é o coração. Esse ponto nos mostra que nada nesse mundo, nada, pode produzir os efeitos espirituais, a não ser Deus. É inútil buscar coisas dessa vida. E aí, irmãos, eu não estou dizendo que você não deve almejar coisas na sua vida, mas essas coisas, elas não vão completar o seu coração. Considerando que a nossa prisão é o pecado e a nossa peregrinação é da incredulidade para a fé, não há como sermos plenamente satisfeitos nas coisas desse mundo, nem como alcançar as coisas do reino do céu pela nossa própria força. E aí, irmãos, pensando na nossa vida espiritual, eu trago alguns questionamentos para a gente pensar. Quanto tempo nós dedicamos ao entretenimento? Quanto tempo nós assistimos Netflix ou qualquer outra coisa que está passando na TV? Ou quanto tempo você gasta fazendo qualquer outra atividade? A questão, irmãos, não é você fazer essas coisas, mas é como que várias coisas no mundo têm nos distraído de buscar as coisas do Senhor. Eu não estou falando que você não deve se divertir, não. Você deve. Isso é graça de Deus na sua vida. Mas eu estou falando como que tem sido o seu balanço na vida em relação às coisas do Senhor e às coisas do mundo. Ainda nesse sentido, irmãos, como tem sido a sua vida na igreja? A igreja, infelizmente, para muitos, tem se tornado apenas um ponto de encontro, onde você encontra pessoas que de outra maneira você não veria. Como nós vemos que as pessoas pensam como que a igreja cada vez mais tem pensado e que a igreja deve chamar a atenção para suas programações diferentes, sobre como que a igreja tem que usar cada vez mais tecnologia no seu culto e coisas do tipo, ao invés de nós estarmos nos questionando e pensando em como tem sido a pregação da palavra de Deus nas igrejas. Ela tem sido pregada fielmente? Será que essa igreja divertida, por assim dizer, tecnológica, ela tem trago um ganho espiritual para a vida dos crentes? Como que o nosso coração e a nossa mente têm vindo para a igreja? Devemos entender, irmãos, que a igreja não é um lugar de distração, não é um lugar para você passar o seu domingo, não é um ponto de encontro para você encontrar pessoas que você não vê durante a semana, mas é a casa de Deus.
E nela deve haver uma pregação fiel da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. É aqui que nós vemos e nós vamos receber o nosso crescimento espiritual, irmãos. Nós não conseguimos por conta própria e nem nós não vamos conseguir achar isso nas outras coisas do mundo. O mundo não vai satisfazer a nossa vida espiritual. Um outro ponto importante que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o que a revista nos fala na questão do orgulho. Como nós somos orgulhosos, irmãos. Como nós achamos que nós sabemos mais que todo mundo. Muitas vezes nós achamos que nós sabemos mais que Deus. E nós podemos ver isso no reflexo da nossa oração. Às vezes nós nos perguntamos, por que Deus não escuta a minha oração? Mas nós não entendemos que, às vezes, nós não entendemos que nós não sabemos pedir. E nós não pedimos mal, nós pedimos para o nosso próprio bem. E Deus sabe mais que a gente. Achamos que nós conseguimos todas as coisas pela nossa própria força. Nós achamos que a verdade, nós podemos tudo. Que nós somos invencíveis, indestrutíveis. Que tudo depende de nós mesmos. Mas a verdade, irmãos, é que nós não podemos nada. Nós dependemos do Senhor para tudo. E graças a Deus, Ele nos ouve. Ele escuta as nossas orações quando nós pedimos corretamente. Ele nos ouve e Ele cuida de nós. Mesmo nós não merecendo nada, mesmo nós sendo pecadores, Ele tem nos cuidado de nós. E assim como o povo de Israel, nós nos esquecemos muito fácil, irmãos. Por isso nós devemos estar em constante estudo da palavra de Deus, para que nós lembremos o caminho, nós lembremos o que o Senhor tem feito até aqui. Porque nós esquecemos. Você se lembra o que você fez na semana passada? As bênçãos que Deus te deu quarta-feira? Você se lembra dessas coisas? Nós devemos estar em constante lembrança do que Deus tem feito por nós. E isso nos anima para o que há de vir, o que há para a frente da nossa vida. Passamos então, irmãos, para o nosso último ponto. Prosseguir para a conquista final. A forma como Hebreus aplicou a história do povo em sua peregrinação do Egito para Canaã ensina que a história de Israel é a história da igreja. O que era necessário ao povo é necessário à igreja. O povo estava em aliança com Deus e a igreja está na nova aliança. O povo se dirigia para a terra prometida, a igreja aguarda o grande dia em que a nova Jerusalém descerá do céu dentre as nuvens. Israel tinha sinais de aliança, sacrifícios e outros testemunhos de sua aliança com Deus. A igreja tem os sacramentos que nos lembram de uma obra já realizada e completa. Israel esperava a vinda do Messias. A igreja é a reunião dos que creem que Jesus é o Messias e que aguardam seu retorno. Israel aguardava terminar a conquista. A igreja espera o fim da boa obra iniciada. Não é difícil vermos o que é ensinado em Hebreus. Israel é a sombra do que seria experimentado em Jesus. Crentes de todos os povos participam da mesma história, porém amplificada em Jesus. Esse é o ponto de Hebreus. A obra realizada e acabada por Jesus é melhor que a sombra e tipos do Antigo Testamento. Contudo, assim como Israel nos tempos de Josué, a igreja está olhando para a frente. Escrevendo aos Filipenses, Paulo reconhece que tudo o que foi conquistado em sua justiça própria não faz o menor sentido em Jesus. De fato, o apóstolo considerou tudo como algo que deveria ser lançado ao lixo. Nada do que é realmente necessário para nós parte de nós. Tudo é fruto da graça de Deus. Então, assim como o povo ainda tinha terras por conquistar, Jesus ainda tem obras por terminar. O povo deveria olhar para frente, para o dia em que a sua promessa seria completa como a igreja.
prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Veja que não é só olhar para frente, mas como Josué, Paulo, reconhecendo que ainda há uma boa caminhada para a frente, alerta para que se viva de acordo com um trecho já percorrido. De igual modo, o povo deveria viver na herança já entregue conforme a revelação recebida até ali. Há um claro paralelo com o progresso em revelação e compreensão em Cristo. A beleza de Apocalipse 21 é demonstrada de que ambos os povos, Israel e Igreja, de fato são um diante do Senhor. A Nova Jerusalém, ataviada como noiva, vista quando se quis mostrar a noiva, é a união Igreja e Israel. O mar, símbolo dos povos em Apocalipse, passou. São todos um diante de Deus. Os nomes das tribos e dos apóstolos aparecem no entorno da cidade, em suas portas e nos pilares do muro. Estamos todos, a igreja hoje e o povo de Israel nos tempos de Josué, na verdade, olhando para o mesmo e grande dia de descanso, quando estivermos todos na presença do Cordeiro que habitará a cidade. O povo, naquele tempo, não tinha plena consciência desse fato, porém, já vivia a história que prossegue para esse propósito, pois todas as coisas foram planejadas na eternidade para convergirem para Cristo. A terra não plenamente conquistada e uma vida a ser dedicada, um testemunho mostram que ainda aguardamos o dia. Por isso, é salutar que escutemos o chamado de Jesus, para não sermos incrédulos diante da sua palavra, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. A altivez de quem pensa que consegue por conta própria é a mesma incredulidade de quem pensa que está por conta própria. Por isso, Jesus deu graças a Deus por ele estar escondendo a verdade dos soberbos e revelando-as aos pequenos. Jesus revela que até o conhecimento sobre ele e o Pai são dados por graça. Não há lugar no reino do Senhor para aqueles que desejam chegar lá por si mesmo. Por isso, o convite é para o que sabe de sua exaustão, advinda da sua reconhecida pequenez diante do enorme desafio de livrar-se do pecado. Jesus nos convida de forma maravilhosa ao esforço da fé. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O fardo da justiça própria é impossível de ser levado pelo homem, assim como a terra não poderia ser tomada por Israel. Em Cristo, o jugo traz descanso. Na incredulidade, o jugo impede a conquista e o desfrute da graça de Deus. Irmãos, esse último ponto da nossa revista, ele é voltado para a motivação. O segredo para nós mantermos motivados na nossa caminhada é olhar para o quanto já foi feito. E esse olhar para o quanto já foi feito, ele nos leva a olhar para Josué e para toda a história do povo que seguiu até Jesus. E olhar o que já foi feito e olhar também quão gloriosa é a promessa que está diante de nós. E aí eu convido os irmãos a abrirem em Apocalipse 21, para que possamos ver essa promessa que está diante de nós. Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataivada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá.
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha tinha 12 fundamentos, e as estavam sobre eles estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, o comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A altura da muralha, a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados em todas as espécies de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo, de safira, o terceiro, de calcedônia, o quarto, de esmeralda, o quinto, de sardônio, o sexto, de sárdio, o sétimo, de crisólito, o oitavo, de berilo, o nono, de topázio, o 10º, de crisopraso, o 11º, de jacinto e o 12º, de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e as honras das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que descrição, irmãos. Que descrição. Aqui nós vemos a descrição do futuro da igreja, irmãos. Do futuro da igreja. A cidade é uma descrição do povo de Deus santificado e adornado para a glória de Deus em Cristo. O céu, irmão, a Nova Jerusalém, nada tem a oferecer àqueles que não amam a Deus. A Nova Jerusalém, ela é um santuário eterno da habitação de Deus com o seu povo, com a sua igreja. E essa cidade, essa habitação com Deus, ela irá trazer o descanso. E como diz no final da revista, irmãos, é impossível nós carregarmos o fardo da nossa justiça própria.
e ouçamos a Jesus, irmãos, porque Ele nos aliviará. Nos acheguemos a Ele e Ele nos aliviará. Concluindo então, irmãos, leamos o que a revista nos diz. A história de Josué é a nossa história. Deus já nos revelava o quanto é gracioso e o quanto temos de esperar nele. Achar que seu reino pode ser conquistado por nossas próprias mãos, rejeitando a mão estendida da graça, é incredulidade. Diante disso, não desanime. O esforço da fé é um descansar nas mãos de Deus. Nada do que há neste mundo pode trazer descanso, pode trazer um descanso semelhante. Por isso, devemos prosseguir para o descanso final, revelando o caráter da igreja, que é um povo que crê e espera. Vimos então, irmãos, que a jornada não acabou e nos resta ainda um descanso. Nós não vamos conseguir o descanso pleno até a segunda volta de Jesus. Mas nós temos que aprender a descansar no fato de que Deus está realizando a obra. É Ele que está realizando a obra. Que nada nesse mundo pode nos proporcionar o que de fato nós precisamos. Nada nesse mundo, irmãos. Nada vai satisfazer o nosso coração. Apenas Deus. E nós devemos prosseguir desfrutando o que Deus já nos deu. E com o olho na grandeza que nos espera. Nós devemos aprender a lembrarmos do que Deus fez por nós até aqui, mas nós devemos olhar para a glória de Deus na sua segunda vinda. E lá nós teremos o descanso final com Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia de nós mesmos, nós não merecemos nada do Senhor, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo tanto que o Senhor já fez por nós até aqui, ó Pai. Como o Senhor tem guiado o seu povo, como o Senhor tem guiado cada um de nós, ó Pai, para mais perto de Ti. Porque sabemos que se dependesse de nós, ó Pai, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos, mas foi o Senhor que nos trouxe, ó Pai. É o Senhor que fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Te peço, ó Pai, que nós possamos ter um entendimento, ó Pai, que nossa jornada não acabou, Senhor. Que há muito trabalho para ser feito ainda. E que nós possamos aprender, ó Pai, a descansar no Senhor. Tira de nós, ó Pai, todas as nossas preocupações, nossas ansiedades, nossos medos. E que possamos entender, compreender que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. E graças ao Senhor por isso, ó Pai. Graças a Deus por isso. Te peço, Senhor, que nos dê esse entendimento. Em nome de Jesus. Amém.